Bom dia, paz do Senhor a todos. Queria estar convidando os irmãos para estar abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Amém? Amém? Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o homem maligno o seu mal. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Até aqui. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu santo nome. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos aqui como família, Pai. Eu venho te pedir nesse momento, Pai, como a irmã já orou, mas eu te peço mais uma vez, tira todo tipo de distração, Pai. E que venha, Pai, ao nosso pleno conhecimento que precisamos ter uma vida, Pai, totalmente transformada para viver em comunhão contigo. É o que eu te peço nessa manhã, Pai. Fale conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem se assentar, por favor. Se eu tivesse que dar um título para essa nossa mensagem, seria: avalie o seu amor por Cristo. Não sou eu o Rodrigo que vou avaliar o seu amor pelo Senhor. É você que tem que avaliar como está o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo. Porque quando você se avalia, você vai analisar: será que realmente eu estou no caminho do Senhor? Será que realmente eu estou fazendo o propósito para o qual Ele me chamou para poder fazer? São coisas que nós precisamos nos avaliar. E o mais interessante é que Isaías começa o que apresentando aqui. Versículo 1. Não feche a Bíblia, por favor, como o pastor Sandro sempre nos ensina. Mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai analisar alguns versículos aqui que é de suma importância para todos nós. O profeta que ele começa: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Sede, como da minha última mensagem que eu trouxe. Será que realmente temos tido sede da palavra do Senhor? Será que a nossa sede realmente é pela comunhão, por mais intimidade com o Senhor? Tudo é o que? É nos avaliar. Como eu falei, eu não posso avaliar a sua intimidade com o Senhor. Eu não posso avaliar a tua busca com o Senhor. A sede.
Eu não posso beber água por você. Como eu peguei um copo de água e coloquei aqui. O copo de água está aqui. Está aqui na minha mão. Eu falo para você, não é água. É uma limonada. Você vai falar para mim, Rodrigo, você está maluco, isso é água. Eu vou falar, não é água, é limonada. Mas como é que eu vou saber que é limonada se eu não estou experimentando? Aqui está a palavra. Você só sabe como é água quando você bebe do Senhor. Quando você deixa de beber de água contaminada. Quando você o que busca mais entendimento com Ele. Tem vários versículos que vai falar a respeito sobre água. Vários versículos. Em Apocalipse vai falar isso. Você tem sede? Vem e beba de graça da fonte da vida. Ele te chama. Provérbios 9,5 vai falar: vinde e comei o meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Provérbios 9,5. Em Apocalipse 21,6 fala: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Apocalipse 22,17 fala: e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus, ele nos oferece a água pura, a água verdadeira, a água que vai gerar uma vida nova dentro da gente. Mas qual é o nível da nossa sede para estar bebendo mais da água da vida? Qual é o nível? Será que nós temos realmente tido sede por mais do Senhor? São avaliações que nós precisamos fazer todos os dias. Porque se eu tenho sede, o meu desejo é meditar na palavra. Se eu tenho sede, o meu desejo é buscar mais da presença do Senhor. Porque quando você tem sede, você automaticamente corre o quê? Vai na geladeira ou vai no bebedouro, você pega água e vai o quê? Vai saciar a sua sede. Mas tem uma sede que só Jesus pode saciar. É a sede que a nossa alma clama. É a sede que a nossa alma pede por mais da presença dEle. Precisamos nos avaliar dia após dia. O versículo 2 vai falar: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e produto do vosso trabalho que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Jesus no deserto, ele foi tentado. O diabo falou o que para ele? Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E o que ele falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que a gente deixa de se alimentar da palavra e se alimenta com tantas porcarias? Por que a gente deixa de buscar mais da presença do Senhor, passar tempo, investir tempo com Ele, e nos alimentamos com tantas coisas que nos afasta da presença dEle? Eu, Rodrigo, eu tenho tido fome pela presença dEle, como eu falei da água, eu tenho tido sede. Será que eu realmente tenho tido fome pela palavra dEle? Porque quando eu tenho fome, eu quero meditar na palavra, porque é a palavra dEle que vai saciar. É igual em João capítulo 4, que ele fala para os discípulos: uma comida eu tenho, e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Qual tem sido a sua comida? Se pergunte para você mesmo: qual tem sido a comida que eu tenho buscado? Com que eu tenho gastado o meu dinheiro com coisas que não vai saciar a minha alma, que não vai saciar o meu espírito? Porque é o que você vai comer, daqui a pouco você vai estar tendo fome novamente. Algo que não vai estar te nutrindo. Eu creio que todo mundo aqui gosta de comer um delicioso podrão. Aquele podrão mesmo vendido na beira da rua mesmo, aquele que você passa no carro, seus olhos ficam brilhando. Cara, olha o cheiro daquele podrão, porque é diferenciado, gente, seja sincero. Hambúrguer vendido na rua é totalmente diferenciado, porque tem o temperozinho
diferente, um tempero que só a rua coloca naquele hambúrguer. Seja sincero, você sabe que faz mal, mas tu quer o quê? Tu quer comer aquele podrão. Só que com a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é o que te dá sustância. A palavra de Deus é que te mantém de pé. Não é livro de historinha, não é jornalzinho que vai te alimentar, não. O que vai te sustentar é a palavra. É a palavra que vai te fortalecer para os dias maus, quando você está triste. Tu vai lembrar que ele falou bem assim para você: eis que estou convosco todos os dias. Ele vai falar para você: olhai para mim e sereis salvos. Isaías 45, 22. Foi até um versículo que eu compartilhei com os irmãos ontem. Olhai para mim e sereis salvos. Porque quando você olha para o Senhor, você lembra de tudo que Ele sofreu por você. Quando você olha para o Senhor, você lembra que você deveria estar naquele lugar. Não era Ele. Então você precisa se alimentar da palavra. Eu, Rodrigo, eu preciso me alimentar dia após dia da palavra, porque é a palavra que vai me sustentar para os dias difíceis, para os dias maus quando vem, para a tempestade. É eu lembrar, Ele está comigo na tempestade, Ele está me sustentando. Nos pensamentos malignos que vêm sobre a sua cabeça, você repreende: eu não aceito isso. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, porque é Ele que te sustenta, é Ele que te fortalece. Mas para isso, você precisa o quê? Não gastar dinheiro com aquilo que não vai te sustentar, com aquilo que não vai o quê? Te dar força para você continuar. Olha o que vai falar o versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Inclinai os vossos ouvidos. O que você tem parado para ouvir que tem te afastado da presença do Senhor? O que você tem dado mais ouvido? Você tem dado mais ouvido o que as pessoas ficam pronunciando para você, que você está perdendo tempo vindo para a igreja, ou você está dando ouvido à palavra de Deus? Permanece firme. Fica comigo. Não se afaste da minha presença. O que os seus ouvidos têm se atentado para ouvir? Tanto que eu falei até da última vez aqui. Provérbios 23, 26. Filho meu, dei-me o seu coração, que os seus olhos tenho prazer em seguir os meus caminhos. Você ouve Ele falar com você: meu filho, me dê o seu coração. Você para ouvir, você para analisar o que Ele está te pedindo para você estar fazendo. Mas só que entregar o coração para o Senhor é ter ciência de uma coisa: você morreu. Quando você ouve Ele falar: filho meu, me dá o seu coração, é você ter a compreensão que a tua vida não te pertence mais. Você tem alguém que vai guiar a tua vida, você tem alguém que vai conduzir os seus passos, entendeu? Foi até uma frase que eu ouvi e eu gravei: a tua escolha me deixou sem escolha, porque quando Ele te escolhe, você não tem mais escolha. Já era. Você decidiu seguir os passos dele. Você decidiu caminhar com ele. Você decidiu o quê? Senhor, nada nesse mundo me atrai mais. Nada nesse mundo pode me satisfazer mais. Somente o Senhor pode preencher o vazio que tem dentro do meu coração. Foi até algo que eu compartilhei ontem com uma pessoa na rua. Eu falei: a Arca da Aliança. Todo mundo aqui sabe que a Arca da Aliança, ela foi o que? Construída. É o que? São dois querubins. Um de frente para o outro. Um de frente para o outro. E no meio tinha aquele espaço vazio. O espaço vazio é o que? É onde o Senhor vinha e se revelava e falava. Tem um espaço vazio dentro da gente. É o nosso coração, que é onde Ele vem e se revela e fala com a gente. Por causa disso que Ele pede o nosso coração.
filho meu, dê-me o seu coração, porque o teu coração precisa estar vazio, porque ele estando vazio, o Senhor vem e começa a ministrar sobre a sua vida. Por que ele fala? Ele fala em Mateus 6,6, quando tiver de orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orando o teu pai em secreto, o teu pai te recompensará, porque ele vai estar te vendo ali. O secreto é o quê? É você com o pai, é você conversando com ele, porque não tem distração ali, não tem nada que vai tirar o teu foco de estar ouvindo a voz dele estar o quê? Ministrando sobre o seu coração, sobre a tua vida, te dando direcionamento naquilo que você precisa fazer. Por causa disso que eu falei, avalie o seu amor pelo Senhor, porque quando você avalia, Senhor, eu tenho negligenciado o meu momento de intimidade contigo, Senhor, eu não tenho valorizado tempo contigo, eu tenho negligenciado esses momentos com o Senhor, Pai, eu tenho botado tantas outras coisas como prioridade, que não é que eu me esqueço, eu não quero, depois eu te busco. A verdade é essa, meus irmãos. A verdade é essa, porque se realmente nós amamos o Senhor, nós queremos passar tempo com Ele. A gente passa tempo fazendo tantas coisas a gente passa fazendo tempo. A gente sai, não estou dizendo que não temos que sair, nós temos que sair, temos que nos divertir com os nossos familiares, porque é de suma importância. A família precisa estar reunida, mas o Senhor também tem que ser a primazia, Ele tem que ser o quê? Prioridade em nossas vidas. Temos que colocar Ele acima de tudo e acima de todos. Eu preciso ter tempo com Ele no meu secreto. Quando você vai trabalhar, eleva teu pensamento para o Senhor. Você está indo no teu carro, você está indo no ônibus, começa a conversar com Ele, chama Ele, fala: Senhor, eu estou com dificuldade nisso, Senhor, eu tenho que resolver um problema amanhã, mas eu não sei como fazer, mas o Senhor pode me ajudar. O Senhor pode me orientar nessa decisão que eu preciso tomar. É uma decisão que pode afetar outras pessoas, mas eu confio na tua resposta. O que o Senhor falar para mim, eu vou estar fazendo. O que o Senhor falar para mim, eu vou estar fazendo, mas eu preciso da tua direção. Você está o quê? Chamando Ele para te orientar naquilo que é para você fazer. Vamos pular para o versículo 6, por favor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele ainda está permitindo ser buscado. Ele ainda está permitindo cada um de nós a buscar mais da presença dele. Ele se faz presente, ele fala: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. É o que ele fala para você. É o que ele fala para mim e para você. Eu estou aqui. Se você me buscar, se você me invocar, eu vou estar perto de você. Lembra de Pedro? Pedro, quando quis andar sobre as águas, o que Pedro fez? Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir até o Senhor. Pedro começou a andar sobre as águas. Só que o vento veio, distraiu Pedro, fez ele perder o foco. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. Só que o que ele fez? Ele clamou ao Senhor, ele pediu ajuda. O Senhor estava distante ou estava perto? Ele gritou: Senhor, me ajude. O Senhor estendeu a mão, trouxe ele para perto. E Pedro tinha intimidade com ele. Pedro já conhecia quem era. Você tem conhecido quem é Jesus? Você tem buscado conhecer quem é Jesus na sua vida? Aquele que você pode clamar, Ele para te ajudar? Lembra de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou. Jesus parou, chama ele. Levaram ele até Jesus. Jesus só fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele falou o quê? Que eu veja. Que eu veja. Ele podia ter pedido muitas outras coisas, mas ele pediu o que era principal para ele. Ele queria ver. Ele não quis riqueza,
Ele não quis uma esmola, porque ele estava pedindo esmola, ele não, ele queria ver. E como os olhos dele abriu, a primeira pessoa que ele viu foi o Salvador. Foi Jesus que ele viu. Como os olhos dele se abriu, foi a primeira pessoa que ele viu, foi Jesus Cristo. Peça a Jesus para abrir os seus olhos, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Pede Ele para abrir os olhos do seu entendimento, para você compreender quem é Jesus na sua vida. Peça a Ele para te dar discernimento, para você entender que Ele não te abandonou, Ele continua do teu lado. Por causa disso que eu falei, avalie o seu amor por Jesus. Porque quando você começa a avaliar, Ele começa a te direcionar. O 7 fala, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, que se compadecerá. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Precisamos, todos nós precisamos deixar os nossos pensamentos malignos. Porque você pode falar assim, Rodrigo, mas eu não tenho pensamento maligno. Meu irmão, me desculpa, porque você tem. Eu tenho. Nos dias maus vem muitos pensamentos malignos contra a gente, mas o que a gente tem que fazer é repreender o pensamento. Repreender. Lutero, ele fala, eu não posso impedir que os corvos sobrevoem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. O pensamento vai vir, mas você tem que impedir, você tem que repreender. Cabe a mim e a você, Senhor, a minha vida te pertence, eu sou teu. Eu sou teu, Senhor. Eu não quero andar conforme o parâmetro do mundo, mas eu quero andar conforme o seu parâmetro. Eu quero andar conforme aquilo que o Senhor requer de mim. Mas é o que? Eu, Rodrigo, eu tenho que pedir, eu tenho que clamar e andar em conformidade à vontade dele, porque ele fala, como eu falei, os 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mas se eu não busco, ele não vai ser achado, ele vai continuar no mesmo lugar que ele está. Mas para eu achar, eu tenho que buscar ele. Você, quando perde alguma coisa dentro da sua casa, a primeira coisa que você faz é você o quê? Começar a fazer uma arrumação, a procurar aquilo que você perdeu. Só que Jesus, ele não está perdido. Quem está perdido sou eu. Só que tem um detalhe. Ele um dia me chamou, ele me achou. Se ele me achou, qual é o meu dever? Se eu fui achado por ele, é permanecer com ele. Nós todos estávamos perdidos. Ele nos achou. Se ele nos achou, precisamos permanecer com ele. Porque o que nos faz se perder, sabe o que é? São as distrações. As distrações nos levam para distante da presença do Senhor. Porque quer mais que a gente se perca, quer mais que a gente ande distante da presença dele. Por quê? Porque andando distante da presença dele, eu paro de ouvir. Eu paro de ouvi-lo. Eu paro de ter intimidade com ele. Eu paro de me importar com o meu próximo, que muitas das vezes precisa ouvir uma palavra amiga. Mas se eu estou distante, e meu próximo, e ele que se lasque. Eu estou bem, estou nem aí para ele. Não vou nem esquentar a cabeça. Não, que tem um churrasco amanhã na casa de fulano, vou para o churrasco. Às vezes o irmão está precisando de um conselho teu. A pessoa está pensando em se matar, está pensando em se suicidar, dar fim com a vida dela, e você tem a oportunidade de ir na casa dela, falar com ela do Evangelho de Jesus, mostrar para ela que ela não está sozinha. E o que acontece? Você está longe do Senhor, você não está buscando, você vai embora, não, deixa fulano para lá, não vou esquentar a cabeça com fulano. Mas pelo contrário, você foi achado, eu fui achado. Entende uma coisa, quando nós somos achados pelo Senhor, nós temos a obrigação de amar o nosso próximo. Jesus, ele declara, é um versículo que eu gosto muito, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a tua vida em prol do próximo. Se ele deu a vida dele por mim e por você, nós temos que dar a nossa vida em amor do próximo.
A gente sabe que nós temos uma missionária aqui com a gente, a Manuela. A Manuela poderia estar o quê? Curtindo a vida dela. Viajando, se envolvendo nos trabalhos dela e viajando nos países todos. Mas ela decidiu o quê? Dedicar a vida dela para Cristo. E para lugares onde ninguém quase quer ir. Ela é jovem. E aí? Ela falou assim, não, como Paulo falou, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ela decidiu que a vida não era mais dela, que a vida era de Cristo. Ela decidiu o quê? Ajudar pessoas que precisam ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. Crianças que... Ela deu vários testemunhos aqui, acho que todo mundo lembra. Crianças que são abusadas, crianças que sofrem dentro das suas casas. Mas ela falou, não, os meus pais me deram amor. Eu tenho que dar amor para eles. A minha avózinha, nossa saudosa avózinha Neuza, amava ela, demonstrou para ela o que é o amor. Ela falou, como a minha avó me amou, eu preciso amar eles. São ensinamentos que é passado. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu por cada um de nós. Ele se doou por cada... Ele não mediu esforços nenhum. Ele foi até o fim. Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi traído por quem ele confiava. Todos o abandonaram. Mas o Pai nunca abandonou. O relato mais lindo também que tem ali na cruz é: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele foi desamparado por minha causa, por sua causa. Pelos nossos pecados ele foi abandonado pelo Pai, porque o Pai não compactua com o pecado, e os nossos pecados estavam sobre a vida de Jesus. Por causa disso que o 7 fala: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Ele é grandioso em perdoar. Ele, somente Jesus, pode perdoar todas essas nossas transgressões, todos esses nossos erros. Somente Jesus Cristo pode perdoar e nos fazer o quê? Continuar a caminhar com Ele. Por causa disso ele fala: deixe o ímpio o seu caminho mau. Nós precisamos deixar o nosso caminho mau. Nós somos maus, irmãos. Nós não somos bons. E não vem com essa história que nós somos bons. Nós não somos bons. Bom é Cristo que habita em nós. A nossa natureza é ruim. É muito ruim mesmo a nossa natureza. Ai da gente se não fosse Jesus Cristo, irmãos. Ai da gente se não fosse Ele. Nós já estaríamos fulminados. Então, temos que nos avaliar. Precisamos pedir: Senhor, me ajude, porque eu sozinho, eu não posso fazer nada. Uma frase que eu ouvi, que eu até compartilhei com o pastor Sandro, com o Davis e com outros irmãos, é uma mensagem que eu estava ouvindo do Luciano Subirá. Pior do que não conhecer a Deus é ter conhecido, depois de conhecido, abandoná-lo. Pior do que nunca ter conhecido a Deus é ter conhecido e depois abandoná-lo. Tem um texto na Bíblia que eu estava meditando, estava vendo esses dias, que bate direitinho. Jeremias capítulo 2, você pode abrir por gentileza, Jeremias capítulo 2. Versículo 13, Jeremias 2,13. Amém? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas outras que não retêm água. Isaías começa o quê? Falando: aquele que tem sede, vem, beba de graça. Eles experimentaram da água da vida, provaram, viram que a água era boa.
Aqui Jeremias, o que Jeremias vem falando? Porque o meu povo fez duas maldades. Abandonaram o manancial de águas vivas. Jesus, ele é esse manancial. Ele é o único que pode te dar água para a vida. Ele é o único que pode saciar a sua sede. Só que eles desprezaram essa água da vida. Não, eu não quero compromisso com você não, Jesus. Eu não quero você não. E o que fizeram? Cavaram cisternas rotas, cisternas que contêm água contaminada. E quem é que oferece água contaminada para a gente? Não é o mundo? O mundo não oferece os prazeres que a carne adora. O mundo não oferece coisas que faz com que destruamos nossas famílias. Não é o que o mundo oferece. Só que cabe a mim avaliar qual é a água que eu tenho provado. Eu tenho bebido da fonte da água da vida, ou eu tenho cavado para mim cisternas que contêm água contaminada, cisternas que vai gerar morte sobre a minha vida, que vai me fazer me afastar mais e mais do Senhor, que vai fazer o quê? Eu andar muito, mas muito distante dele mesmo. Irmãos, nós temos um privilégio de ainda poder ter as nossas Bíblias conosco. Nós temos o privilégio, a liberdade de nos enchermos dia após dia da palavra do Senhor. Nós temos a oportunidade de ter irmãos do nosso lado que nos incentivam a prosseguir com Jesus. Tem irmãos que estão ali, irmão, não desiste, irmão, não para, irmão, vamos continuar, irmão, vamos fazer uma vigília, irmão, vamos fazer alguma coisa na sua casa para a gente conversar da palavra de Deus. Não cabe, irmãos, em nome de Jesus Cristo, não cabe cisterna rota para você estar se deleitando, não cabe. Continue bebendo da água da vida, continue se saciando com aquilo que o Senhor te deu de melhor. Deus, ele te deu o Filho dele. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem um presente maravilhoso, você tem Jesus na sua vida. Não negligencie isso, não jogue isso fora. Em nome de Jesus, não jogue esse privilégio. Quantas pessoas hoje em dia estão deixando de congregar por bobeira, por infantilidade? A verdade é essa, por infantilidade, porque a palavra confronta. Não, isso não é para mim, não é para você, porque você é a última Coca-Cola do deserto, você é o último biscoitinho, é a última bolacha do pacote. Não, meu irmão, você é um miserável, você é um miserável. A palavra é essa, somos um miserável, nós precisamos nos arrepender. Quem nós estamos pensando que nós somos? Se não é a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Irmãos, precisamos, isso é urgente, precisamos nos converter, precisamos ter a nossa vida transformada, porque se a gente não tiver a nossa vida transformada, nós estamos perdidos. A nossa busca tem que triplicar. Não se contente com o raso, não se contente. O que você está vivendo? Não estou satisfeito, eu quero mais. Eu quero mais. Lembra-se de Ezequiel 47, o nível do rio. Você tem que ir a fundo, nadar. Se jogue nos braços do Senhor. Se jogue e vai a fundo, meu irmão. Não se contente com o que você está vivendo. Uma frase que eu vi do Billy Graham: feliz é o homem que aprendeu o segredo de ir a Deus diariamente em oração. Não deixe de orar. Não deixe. Quando você deixa de orar, você cava a cisterna rota. Quando você deixa de buscar a presença do Senhor, você busca prazeres naquilo que o mundo te oferece. Mas quando você está orando, quando você está conversando com o teu Pai, quando você está ali sendo saciado por Ele, você fala, não, isso aí não é para mim mais não. O meu Deus, Ele tem muito, muito mais para mim. O meu Deus, Ele tem o melhor para mim, porque o melhor é o quê? O melhor é você
caminhar com Ele, não é promessas aqui na terra, bens materiais aqui na terra. Ele pode conceder, irmãos? Ele pode, Ele é Deus, Ele é dono de tudo, mas o propósito dele é que você tenha uma vida daqui para a eternidade, porque na verdade a eternidade já começa aqui na terra, a eternidade começa aqui, mas se você não tem tempo para Ele aqui, para a eternidade começar aqui, como que você quer estar na glória cantando com Ele? Santo, santo, santo é o Senhor. Porque lá na eternidade você vai ficar adorando Ele. Mas se aqui você não tem tempo para Ele, então você não vai querer ir para a glória. Você não vai querer ir para o céu com Ele. São avaliações que precisamos fazer e perguntar: como está a minha vida, Senhor? Como está a minha vida com o Senhor? Irmãos, é importante ser gerado dentro de nós um profundo temor de arrependimento. Clama ao Senhor: Pai, gera dentro de mim, Pai, um temor de arrependimento. Eu preciso, Pai, eu preciso me arrepender. Me ajude, Senhor. Traga a minha memória de tudo que eu preciso deixar de fazer. Me ajude. Traga a minha memória tudo aquilo que tem me afastado do Senhor. Porque quando você começa a clamar, Ele vem trazendo o quê? Filho, deixa de fazer isso. Isso me desagrada, filho. Isso não é legal. Essa palavra que você fala muitas das vezes, essa palavra me entristece. Mas você tem que trazer a sua compreensão que você não está ofendendo somente quem está do teu lado, mas está me ofendendo em primeiro lugar. Filho, cuidado com isso que você está vendo. Isso está te afastando um pouco de mim. Filho, fala direito com o seu pai. Filho, fala direito com a tua mãe. Porque é a mim que você está ofendendo. É a mim que você está destratando. Temos que o quê? Pensar antes da gente agir, antes da gente fazer qualquer coisa, nós precisamos pensar 2 vezes antes mesmo de falar as coisas, entendeu? Porque quando a gente traz esse entendimento, o Senhor vai o quê? Vai nos revelando tudo o que precisamos fazer. Tudo o que precisamos fazer, o Senhor, Ele traz o nosso entendimento. Eu quero estar falando com vocês a respeito, a gente já está finalizando, a respeito sobre de um louvor, mas que você, em nome de Jesus, reflita tudo o que eu falei aqui. Eu falo para vocês, essa mensagem, ela me bateu muito, me bateu muito. Só que a primeira coisa que o Senhor falou: fala para a minha igreja. Fala para a minha igreja. Meus irmãos, Jesus, Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Ele quer que você continue com Ele. Eu meditando nessa palavra que o Senhor Ele permitiu eu estar compartilhando com a igreja. E eu estava lembrando de um louvor que a Manu, ela ministrou. Eu gosto muito desse louvor. Ela ministrou na quinta-feira retrasada, do PG, Meu Universo. Vocês vão entender que o que eu ministrei para vocês, se a gente não se endireitar, nós não podemos cantar esse louvor. Entenda bem. Se a gente não botar Jesus como prioridade da nossa vida, se a gente não avaliar o nosso amor por Jesus, não podemos cantar esse louvor. Olha o que ele começa falando: que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar um dia apenas da semana. Um dia apenas da semana. Aqui nós vemos o culto quinta e domingo, são 2 dias. Como que é a minha semana? Como que são os meus dias quando eu não estou aqui com os irmãos reunidos?
Ele fala: não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Quanto tempo nós temos dado para o Senhor? O louvor já está batendo na gente. O louvor já tá sacudindo a gente. Qual é o tempo de qualidade que eu dou para o Senhor, irmãos? É o que? Entrar no quarto 20 minutos? É entrar no quarto 5 minutos? Ou então eu levanto da cama: Senhor, muito obrigado por ter me despertado, vou para o trabalho agora, amém. Chego de noite em casa cansado, no trabalho, dá um beijo na esposa, dá um beijo nas crianças, toma um banho, engole a comida e parte para a cama. Ele continua: que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gota, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. O que tem saído da tua boca? O que tem saído da minha boca? A palavra o quê? É aquele pinga-gota, como se dá o remédio para a criança que tem que pingar no copo. Eu preciso me avaliar. Ele continua: que sejas meu universo, que sejas tudo que eu sinto e que penso, que de manhã seja o meu primeiro pensamento e a luz em minha janela. Qual é o primeiro pensamento que nós temos quando acordamos? Qual é o pensamento que nós temos? Cara, vou ter que trabalhar hoje. Poxa, ter que aturar, ter que enfrentar esse ônibus lotado, ter que pegar esses motoristas murrinha. Ou então você que pilota, que tem o seu carrinho para trabalhar, aí passa um motorista do seu lado de carro também. Aí às vezes o pobre coitado não teve como desviar, sem querer te dar uma fechada. Qual é a primeira palavra que sai da sua boca? Seu incircunciso, seu filho de Jezabel, para você não falar palavrões pesados. Estou mentindo? Eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Eu estou falando a verdade, que é a primeira coisa que vem. Senhor, perdoa. Pode ter tinha um buraco na frente dele, ele não viu. Perdoa ele. Perdoa ele. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Qual foi a última vez que você chamou Jesus para fazer parte dos seus planos? Qual foi a última vez? Avalie. Avalie como está o seu amor por Jesus. Porque, irmãos, se Ele, o Senhor, não for primazia na nossa vida, não podemos cantar esse louvor. Eu não vou pedir para você ficar de pé. Fique da forma que você quiser. Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo e ouça a Manuela ministrando e escute o Senhor falando com você nessa manhã. Amados, eu não estou aqui para te apontar dedo, não estou aqui para te tacar pedra, pelo contrário, eu sofri por essa mensagem, eu sofri por essa palavra. Só Deus sabe o preço que eu pago, às vezes, para estar aqui. O pastor Santos só me bota na benção mesmo. Louvado seja a vida do nosso pastor e da nossa pastora. Louvado seja o nome deles, entendeu? Mas está aqui, eu não corro. Se o Senhor me chamou, é Ele que me capacita. É Ele que me dá as palavras certas para poder falar, para transmitir para vocês. Primeiro Ele me bate, para depois eu compartilhar com vocês, que Ele não vai deixar eu apanhar sozinho, alguém tem que apanhar comigo também, tá bom? Mas eu te peço, feche os seus olhos, abra o seu coração. Lembra o versículo que eu falei, Provérbios 23, 26, filho meu, dai-me o teu coração, que os teus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Abra o seu coração nessa manhã para o Senhor.
e permita Ele fazer morada na sua vida, em nome de Jesus Cristo.